Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Grupo NIP Objetivo. E olha, estudar no MIT, ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, localizado no Cambridge, é uma experiência fascinante. É um centro de estudos muito importante, de pesquisa, de engenharia, de tecnologia do mundo. Só para vocês terem uma ideia, já formou mais de 100 prêmios Nobel, Malu. É muita coisa. Estudar na universidade considerada a melhor do mundo não é uma tarefa simples, mas um sonho que pode sim ser uma realidade. Hoje nós vamos conversar com dois ex-alunos que têm em comum o fato de saírem das salas de aula do Objetivo direto para o MIT. Eu converso com o Caio Augusto Siqueira. E eu quero também apresentar aqui o Paulo Henrique dos Santos Silva. Paulo Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço pelo convite. Aí o Paulo Henrique acabou de ser admitido, já conta, já chega aí com essa novidade. Começar as aulas já em setembro. E como é que tá a expectativa para isso? Ah, Você super queria ansioso. muito? Claro. Ah, Desde que saiu o resultado, eu tô super ansioso. Fiquei muito feliz quando saiu, né? Muita felicidade com minha família também. Agora eu tô aproveitando os últimos momentos, né, com eles, que eu vou passar bastante tempo lá fora, então tentando aproveitar o máximo de tempo possível aqui com eles. E também tô ansioso para as oportunidades que eu vou ter lá. Qual que é o curso? Qual é o curso? Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Engenharia Elétrica? Nossa. Por enquanto, mas depois eu posso trocar se eu quiser. Não é que nem aqui no Brasil que você é admitido para um curso específico. Você pode mudar com base nas suas preferências depois. Ah, mas por que o MIT? Então, o MIT, ele é considerado um dos institutos mais... que formam os alunos mais preparados para contribuir assim, para o mundo da tecnologia, da engenharia, porque eles ensinam uma nova forma de pensar. Então, por isso que acaba tendo esse número tão alto de prêmios Nobel saindo do MIT. Em áreas como física, engenharia, computação, eles sempre estão ali no topo dos rankings, porque eles têm essa preparação para pesquisa, eles têm a infraestrutura, as oportunidades para os alunos ter contato com os professores desde o primeiro ano de aula. Eles estão sempre motivando os alunos a contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias, essas coisas. Mas quem sabe a gente não tá de frente de um prêmio Nobel? Pois é. Não é? Calma aí. Tá pronto já tá falando o texto tudo direitinho, olhando pra câmera. tá Não, tudo olhando, já fazendo. Não, os coadjuvantes aqui estamos. Agora, e você, Caio, qual que é a sua história? Já tá lá, né, Caio? Já Já tá? tô lá, já tô Quanto lá. tempo? Foi 2 anos agora que eu tô lá agora. Quando eu tava passando... É que pra ser sincero, Porque quando eu fui aplicar, eu apliquei pra 4 faculdades juntas, né? Primeiro foi Caltech, MIT, Harvard, acho que todo mundo conhece Harvard também. E aí, antes da história do MIT, saiu de Caltech. E eu não fui aprovado, nada, recebi assim um não seco. Do MIT? Não, da Caltech. É. Eu apliquei antes. Também é uma ótima faculdade. Apliquei, quer dizer, você prestou para esse... Sim. Tá. Prestei pra entrar lá. E não passei. Então, quando eu fui abrir a do MIT, eu já não tava... Eu já falei assim, acabou. Vou estudar no Brasil. Esse sonho aí de estar no Teu exterior. sonho era MIT. Eu acho que era assim, o que eu mais tava pensando mesmo, mas acho que tá pensando mais estar no exterior na hora. Hum. E aí, quando não deu, eu falei, não vai dar. Acabou. Vou estudar aqui e ficar de boa. Aí, quando apareceu o sim na minha cara, eu meio que eu só fiquei em choque. Falei, eu passei? Como assim? Então, eu fiquei muito abismado, né? Aí, eu acho que até eu chegar lá foi muito o processo de, assim, aceitar essa realidade, né? Pô, eu tô aqui, sabe? Era pra eu estar aqui nesse lugar mesmo. Não foi sorte, não foi coincidência, não foi azar. Azar, né? Sei lá. Aí, agora eu tô lá. Muito maneiro, muito cansativo também, não vou negar. Mas, pô, é o que ele falou também aqui. Pô, é uma faculdade muito boa. Mas por quê? Cansativo? Estuda muito? É uma coisa, assim, muito absurda. Porque, pra mim, quando eu cheguei lá, eu só tinha experiência de estar lá, né? Então, tipo assim, a faculdade pra mim é o que mais te apresenta. E me surpreendeu que pra outras faculdades é normal você não estar estudando no fim de semana. Porque lá não tem, sabe, não tem folga. Fim de semana é estudar também, acordar cedo, ficar fazendo tarefa de casa pra trás da semana seguinte, e esse ciclo sem parar, sabe? Eu lembro, por exemplo, que quando eu entrei,
Você tem, assim, 2 semanas, quando você tá na faculdade, e por 2 semanas ele só te apresenta a faculdade. Não dão aula, não te ensina nada. Levi, você achando que é essa moleza. Eu falei, Tô bem, né? queria ver um negocinho, ninguém vai me ensinar uma fórmula. Aham. Aí, quando deu o dia de começar, eu falei, quero voltar. Nossa senhora. Porque eles jogaram tudo na minha cara, assim. As aulas, as fórmulas, começa sem parar, assim. Na primeira semana já tem tarefa de casa para entregar logo depois. É tarefa de casa, é 20 páginas de tarefa. É muito rápido. E cansa. Você aprende muito, mais cansa. Você tá vendo o que tá te esperando, né? Sim. Você achou que Ainda essa assim, moleza- ainda né? assim, você quer. Né? Já tem um pouco de experiência com as Olimpíadas, também é bastante exigente, mas Também é acho que aí exigente. já vai ser um outro nível. Ele falou da questão do processo também, de ser um processo muito rigoroso. Como é que foi para você também? Teve esse rigor? E como é que... Eu queria que você falasse um pouquinho do processo, de um modo geral. Sim, é um processo bem difícil de se adaptar, principalmente sendo brasileiro, porque aqui as universidades cobram simplesmente um exame, o vestibular, para você fazer a prova, com base na sua nota, você passa ou não. Nos Estados Unidos, o processo de admissão é totalmente diferente. Tem as provas que avaliam o seu conhecimento acadêmico de inglês, matemática, mas elas não são nem de perto assim o principal do processo. É só mais um corte ali que, se você não tiver o esperado, você não vai conseguir passar. Mas ele não vai te fazer... Ter uma nota alta não vai te destacar entre os outros aplicantes. Então, eles cobram também muitas redações com tópicos pessoais, extremamente pessoais, para você contar sobre a sua vida. Então, não é... Ah, importa isso pra eles, né? Sim, não são redações que nem a gente está acostumado a fazer dissertativa, argumentativa, sobre um tópico. Eles querem saber de você. Sim, saber sobre a sua trajetória, quais são os seus planos futuros, o que te motiva a estudar lá. Então, eles focam bastante nessa parte durante o processo. E também uma coisa que é bastante diferente é que eles gostam de ver o que você faz fora da sala de aula. Então, Por Os quê? exemplo... Os seus hobbies? Olha... os hobbies, as atividades, como as Olimpíadas também entram nessa categoria de atividades extracurriculares. Então, acaba contando bastante. É uma Pode das coisas principais. complementar também, se você quiser. Eu acho que, até o que ele falou, tipo assim, eu acho que aplicar é muito diferente também do quesito que é muitos lugares onde você pode acabar errando e dar errado. de Por você não exemplo... passar. Por exemplo, suponho que fui bem em Olimpíada, tenho agora um background muito forte, posso aplicar com renome, mas eu fui mal nas provas, no SAT, na prova de português. Já dá uma... A faculdade já olha assim, pô, não quero esse cara, não tá indo bem na prova básica, que a gente escreve. Fui bem na prova, mas na prova de inglês fui horrível. Já ficam assim, vou acreditar esse cara que não sabe falar Tem que inglês. ser um todo, então. Fui bem na prova, tenho um background bom, sei inglês, mas os meus textos, os caras não aprendem nada de mim. É uns textos tudo estranho, mal escrito. Eu só tô falando como eu sou Olha, incrível. Complexo, hein? Não vão me querer também. Então, tipo assim, é muito lugar que você tem que acertar, de certo modo. Por exemplo, difícil. Acabou as Olimpíadas, fui fazer o SAT. Foi duro pra estudar e tudo mais. Acabou, fui bem, não dá pra se comemorar. Que tem que fazer agora o texto, tem que fazer a prova de inglês. Sabe, é um monte de coisas que eles cobram desse jeito. E tudo pode dar errado, de certo modo. Uhum. E tem muitas coisas que também não dependem nem de você, como, por exemplo, as cartas de recomendação que você tem que pedir para os professores. O MIT, em específico, eles pedem uma carta de recomendação de professor de exatas. Daqui do Brasil. Isso. Da escola que você estuda. Agora, Caio, eu queria puxar esse assunto mesmo, que vocês estão falando, essa questão do desempenho, né? Que eu acho que, assim, é bastante sério isso que você está falando. Quer dizer, o aluno precisa ser completo e o objetivo bate muito nessa tecla, né? Que o aluno precisa ser completo. Não adianta ser só especialista em física, química e biologia ou em geografia, né? Quer dizer... Então, eu queria, nesse sentido, entender, assim, qual foi o maior desafio que você teve? E eu queria estender essa pergunta para você também. Você diz na parte de aplicar? Sim, sim. Assim, o que foi mais difícil? Eu estou imaginando alguém algum aluno, alguém que esteja nos assistindo, e ele fala assim, eu tenho que tomar cuidado aqui. Então, eu queria que você falasse do seu desafio, não só no sentido de contar, mas de mostrar para as pessoas, assim, o quanto que pode pegar aí no contrapé. Uhum. É porque, assim, para dar um exemplo, eu sou horrível em redação. Então, o fato que é o principal da application é escrever um texto de si mesmo, essa é a parte que dói, assim. Porque, sabe, eu lembro que eu passei, tipo assim, eu comecei a aplicar faltando 6 meses para o processo de aplicação acabar, e 90% desse tempo era só escrever em redação. Porque era, tipo assim, como que em 5 textos eu apresento quem eu sou, como que eu mostro quem eu sou sem ser É arrogante. difícil falar de si mesmo. Sabe, Como eu sou, quem eu sou, é difícil, né? Não, e assim, se fosse só um texto, fale quem é você, dava pra... Mas assim, o primeiro texto, conta uma experiência sua. O segundo texto é, qual é uma atividade que você gosta de fazer?
E aí você fala, como que eu vou mostrar a atividade que eu gosto de fazer, quem eu sou, minha característica, Olha sabe? como a gente não para pra pensar, né? Sabe, é uma redação, assim, você tem que ser esperto no que você escreve, sabe? Porque você também não pode entediar os caras, porque os caras são humanos, eles vão ler o texto, se o texto estiver chato, eles vão ficar pulando frases, vão Olha isso, que pular dica boa. linha, sabe? Então, tipo assim, você tem que fazer um texto bom, mas o texto tem que representar você, de certo modo. Será que eu sou interessante assim? Então... E eles E aí- gostam também que você não fale as coisas de modo direto. Eles gostam que a gente chama de show don't tell. Então você mostra as coisas em vez de contar diretamente. Então, se você for falar que você gosta de jogar futebol no tempo livre, você não vai começar a frase, minha atividade preferida é futebol. Você vai começar a frase escrevendo, sei lá, um momento com seus amigos que você tá jogando futebol. E descrevendo seus sentimentos, porque aquilo é especial pra você. Você não Nossa. conta isso pra Quer dizer, eles. tem umas Eles descobrem técnicas. lendo a redação. Que legal. Olha, e redação, né? Que é difícil falar de si mesmo, né? Como você está comentando, né? Porque quando você fala, tem que falar de você. Então, esperando uma redação com um tema. De repente, é você o tema. A gente não para pra pensar na gente. Eu acho que, assim, porque também pega um ponto de, assim, quem eu sou, né? Na hora que você vai ter. Eu me conheço o suficiente reflexão. pra escrever. Porque, o que eu acho fazer no tempo livre, sabe? Não sei. Tem dia eu quero jogar videogame, tem dia eu quero estudar, eu não tenho muita ideia. Mostra como você quer ajudar a sua comunidade. Eu nunca pensei nisso. Eu gosto de ajudar. Eu não sou um cara horrível, então eu gosto de ajudar, mas como que eu Se ajudo? precisar de mim, eu tô aqui. Mas, aí, sabe, eu não tô levantando essa bandeira que eu É. sou um cara que quer ajudar todo É. mundo. Então, como é que eu demonstro isso, sabe? Sabe, é muito estranho esse quesito, certo? É quase uma provocação, né? Que Sim. eles fazem, que é para saber qual é o ser humano que está entrando ali. É o que mais importa, principalmente a parte de solidariedade. Eles gostam muito disso nas universidades lá nos Estados Unidos. Sim. As Olimpíadas Científicas representam o que para vocês? Vocês acham que ajudou? As Olimpíadas em si ajudaram para essa entrada do MIT a desenvolver essa habilidade? O que você acha? Acho que foi o ponto principal. É. Sim. Foi atrás das Olimpíadas que eu conheci o MIT, eu não conhecia antes. Que eu conheci que era possível ser admitido no MIT, mesmo sendo brasileiro, com bolsa integral. Então, foi lendo histórias de brasileiros anteriores que passaram lá, de Olimpíadas também, conversando com o pessoal, que eu fui descobrindo mais sobre o processo. Então, as Olimpíadas foram fundamentais, não só para isso também, mas também para garantir a parte acadêmica, né? E para desenvolver um modo de pensar novo também. Porque muitas vezes nas matérias da escola a gente está preso a fórmulas, resolver um determinado tipo de exercício que vai cair no vestibular. Só que nas Olimpíadas é uma forma mais criativa de pensar. Então, acaba desenvolvendo muito essa parte criativa do aluno. Então, com certeza, foi muito importante. Tudo bem. Agora, você quer complementar? Eu diria que, assim, tem muita faculdade do exterior que com um texto bom, com uma prova boa, assim, com tudo, você pode entrar. Sendo um cara, assim, interessante, que demonstra capacidade. Eu acho que a MIT é um lugar que, tipo assim, sem uma conquista forte de fundo, é muito difícil você entrar. Então, assim, porque é interessante, porque se você tiver uma medalha muito boa, você tem a chance de entrar no MIT, mas só a medalha não é o suficiente, de certo modo. Por quê? Eu já vi muito amigo meu que foi da vez ano seguinte, que foi o melhor do Brasil em física, que faz muito bem, mas às vezes o texto não ficou muito bom. E aí não é aceito. Porque de medalhista também tem muito no mundo, né? São o quê? No Brasil, geralmente são 4 aprovados. 4 brasileiros são aprovados no MIT. Dá pra achar 4 medalhistas por aí. Dá pra achar 5. Sim. E aí dá pra ter um medalhista que não sai um texto muito bom que acaba não entrando. Entendi. Mas sem a medalha, eu acho que é muito difícil entrar. Pelo menos eu conheço muito. Entendeu? Com a medalha, é possível. difícil se não tiver o S. É possível. Agora, sem a medalha, praticamente... Você tem que ser criativo no que você faz. Entendi. Agora, você, Caio, você foi medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Física na 2021. Isso. E 2019, a Olimpíada Internacional Júnior de Ciências. Isso. Quer dizer, você tem aí no seu currículo mais de 20 participações, competições importantes nacionais, né? E esse é um histórico para os alunos que, assim... Nossa, será que serviu para alguma coisa? Pois é, mas Poxa, assim, com tudo isso de medalha, quer dizer, o que vamos dizer, na hora de você fazer outras áreas, o que a Olimpíada te ajudou? Assim, eu diria que o que eu aprendi de física, de certo modo, aplico em qualquer coisa que eu faço atualmente. Porque quando você tá... Porque assim, você vai estudar física pro Enem, pro vestibular, até pra matéria normal, é uma coisa assim, não tá caminho fácil. O professor vai te jogar uma fórmula
Ele vai te explicar de onde vem, como você resolve o problema, e você resolve os problemas com isso. Uhum. Para a Olimpíada, eles vão complicar 1000 vezes o problema, vão adicionar uns efeitos que você nunca viu na vida, sabe? Fica um negócio muito diferente do que você está acostumado em provas normais. E aí, quando você está estudando física para a Olimpíada, pelo menos eu fui muito forçado a entender como que se aprende, para começo de conversa, sabe? O que é conhecimento que é me dado? Porque o professor vai me jogar uma fórmula, mas a questão da Olimpíada vai cobrar muito mais do que a fórmula. Então, como que eu olho para a fórmula e eu entendo o que está acontecendo aqui, sabe? E esse raciocínio lógico, esse pensamento, sabe? Eu digo que, de certa maneira, eu aprendi a aprender estudando na Olimpíada, porque, sabe, você é forçado a aprender, de certa maneira. Porque você pode ver a fórmula e na hora da prova, você tem que saber o que está acontecendo. E é na hora que você vê, tá, eu entendi o que está acontecendo mesmo, eu tô aprendendo de verdade. E eu sinto que é por isso, por exemplo, que quando a faculdade às vezes cobra fazer programação, fazer outras matérias, acaba sendo muito mais fácil fazer essas coisas, porque o raciocínio já tá ali. Tá, o professor me deu esse código, por que ele funciona? Por que não funciona? Se eu resolvesse daquele jeito, funcionaria também? Sabe, e é um processo que você meio que eu me adaptei da física, sabe? Eu fiz a física desse jeito e essas outras matérias eu já peguei o processo, de certo modo. Conseguiu entender a física, isso? Eu tô achando que sim, hein? Nossa! Eu diria que, assim, o processo pra física é você perceber que nada faz sentido também. Chega uma hora que você faz, tipo assim, porque é muito belo pra mim um ponto que, quando você tá assim, tentando muito pensar em física, a conclusão que você vai chegar é, tá, essa fórmula não faz muito sentido, jogaram na minha cara, não tem muita explicação. Mas isso já é uma conclusão bonita de ser feita, sabe? Porque é melhor do que você pegar a fórmula e nem pensar. Ai, que lindo. Ai, lindo, Nossa, eu tô adorando esse Caio. jeito que ele tá olhando a física. Combinou com a gente, o jeito que a gente olha. Pois é, esse Nada mais conceito romântico sobre a de olhar a física. física. Fale-me mais, por favor, por favor. Ah, E assim, Muito legal. por exemplo, eu cheguei, muitas vezes quando eu tava pensando em física, eu lembro, por exemplo, quando eu fazia algumas provas, eu pensava bastante, ficava olhando pra questão, e eu falava assim, tá, essa questão tá mal feita, eu não sei como entender ela, tá meio escrita estranha, como que eu ganho ponto? Sabe, e aí eu já, porque eu quero pegar ponto, quero pegar a medalha, de certo modo. Então, como que eu lido com o fato que a minha questão tá estranha, mas eu quero pegar os pontos da questão, de certo modo? Sabe, então você começa a entrar num momento de pensar, de ver as coisas diferentes. Eu sinto até que, assim, eu não sei se foi um pouco Paulo também parecido, que Olimpíadas tem um quesito de não só saber a física, mas pensar o que o criador da questão estaria pensando quando ele fez essa questão. Nossa, colocar no lugar. É, tipo assim, você tá jogando xadrez com a prova com o cara que criou a questão. Como que eu... Sabe, o que ele fez nessa questão? Pô, eu não acho que ele estaria fazendo um negócio absurdo que eu tenho que criar uma física nova. Então deve ter alguma coisa simples aqui que ele assumiu que eu posso assumir Que também. legal. Será que, sei lá, eu posso assumir que a energia se conserva nesse sistema? Talvez. Aí, assim, pô, faria sentido, né? Não dá pra provar, mas até que tem um sentido se isso é verdade. E você vai nesse jogo, assim, Você não pega só o que tem que fazer. não. Você tenta analisar o que ele quer, onde quer chegar. É. Até porque muitas vezes, tipo assim, pelo menos a conclusão que eu cheguei muitas vezes era, tipo assim, se você fosse resolver exatamente o que tá na questão do problema ali, não teria como. Você teria que simular alguma coisa, teria que dar um código muito complexo pra, tipo assim, entender tudo que tá acontecendo. Mas ele não tá te dando um código. Então, tipo assim, ele tá querendo que você simplifique de algum jeito, que tá meio certo, mas não tá muito certo também. O que é mais ou menos certo, mas não tudo certo, sabe? É esse jogo mental, de tentar entender o que tá acontecendo. Muito legal. Sim, Olha, saber muito legal. também explicar o seu raciocínio, por que você chegou nesse resultado. Então, você aprende bastante a explicar o seu conhecimento para outras pessoas, né? Nossa. Alguma coisa que você absorve e fica só para você. Então, Então, compartilhar aquilo que sim. você conseguiu. O Paulo Henrique, você também, né? Não fica excepcional. Bicampeão da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica em 2023 e 2022. No ano passado, também foi medalha de prata na Internacional de Física, que foi realizada no Japão. E fala um pouquinho, então, dessas conquistas e essa convivência com esses estudantes, né? Gostoso, esses gostos semelhantes, se isso tudo foi estimulante para você. Claro que deve sim. ser, mas pelo menos a sua visão aí. Muitas vezes chegava cansado das aulas na salinha, né, local de estudos, e eu olhava para a cara dos meus amigos, né, das Olimpíadas também, abria um sorriso já, que eu sabia que havia alguma coisa engraçada na boca deles, mesmo seja da física, aquilo ia me motivar a estudar com eles quando eu chegasse lá na salinha. E também, não só os alunos do Objetivo, né, mas também os alunos de outras escolas de todo o Brasil, quando a gente se reunia, por exemplo, no Torneio Brasileiro de Física, que foi em João Pessoa, os passeios que a gente teve, super divertidos, pessoas que você conhece e não fala só de física, conversa sobre como você chegou aqui, quem é você, e
são relações que você acaba levando para a vida. Muitos dos amigos que eu conheci nas Olimpíadas eu falo até hoje. Nos grupos do WhatsApp, a gente está sempre colaborando em projetos também, mesmo de Olimpíadas, outras coisas. Então, são amizades que você faz para além das Olimpíadas. E também nas competições internacionais é uma experiência muito única, porque você acaba conhecendo um país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Você nunca se imaginaria um país, por exemplo, eu fui para a Geórgia na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica em 2022 e eu nunca imaginava que eu ia estar na Geórgia. Então, Proporcionou muita coisa boa, né? Que legal. foi algo muito único, sabe? A paisagem, as montanhas, a paisagem super medieval, assim, foi super único e uma coisa que eu não teria acesso se não fosse as Olimpíadas. E também conhecer pessoas de outros países, pessoas que, inclusive, estão indo para o MIT também, algumas delas, então acaba te dando uma rede de contatos muito ampla. Muito bom. Olha, e pegando esse gancho do que ele estava dizendo, que assim para os alunos, né, quem está ingressando, assim, porque essa é uma fase difícil, né, moçada, né, a gente vê o tanto que vocês se esforçam, aquele estresse, né, que vocês ficam e tal. E aí, assim, pensando nisso, assim, o que você, vamos dizer, você, Caio, assim, você já está com 2 anos fazendo isso e tudo mais. O que assim, é fundamental para quem está estudando? Assim, claro que você já deu uma aula, eu vou voltar para casa hoje, assim, mais encantada com a física. Mas, assim, o que seria, assim, relevante? O que ele não pode perder de vista para quem está querendo ingressar no MIT? Eu acho que, tipo assim, tem muita gente que aplica de jeito diferente, mas eu sinto que existe um ponto em você ser verdadeiro no que você está fazendo, sabe? Se você está fazendo algo justamente só para entrar no MIT, dá para eles perceberem. E eles não gostam. Ai, tipo assim, eu não acho, por exemplo, que uma pessoa que tá indo para que vem para Olimpíadas, só com a mentalidade de pegar uma medalha para poder colocar no resultado, consegue cantar muito os caras. Porque eu sinto que envolve um pouco, tipo assim, eles querem achar a pessoa que tá apaixonada pelo que ele quer fazer, sabe? Quer fazer física, mas você gosta mesmo. Isso aí, você pegou uma medalha pra você entrar aqui, sabe? Eu sinto que isso pesa um pouco. Cara, eu sinto que se você vai pra aí, você já tá apaixonado pelo que você tá fazendo também. Porque não tem como você fazer chegar tão longe de física só pra uma medalha. Então, de certo modo, tipo assim, eu diria que, cara, é importante você pensar o que eu posso fazer que me ajude a entrar nessa faculdade, mas se você faz as coisas só com esse pensamento, você tá meio que dando tiro no seu pé. Você tem que pensar o que eu gosto de fazer, sabe? Eu tô realmente afim de passar 3 anos fazendo Olimpíada, estudando essas formas loucas, fazendo esse monte de problema, só pra entrar na faculdade? Porque no fim você não tá se ajudando fazendo isso, sabe? Você tem que ver o que eu gosto de fazer. Pô, eu achei que física me dar uma medalha boa e eu ia entrar, mas eu gosto mesmo de matemática. Então faz matemática, sabe? Segue a paixão, de certo modo. Porque só a medalha, cara, a medalha é boa, ajuda pra algumas coisas, só que, tipo assim, eu acho que você tem que ser muito mais honesto consigo mesmo. O que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Porque por exemplo, eu sempre fui muito contra olhar para Olimpíadas pensando só na medalha, de certo modo. Porque se você passa 1 ano da sua vida estudando para uma prova que, tipo assim, geralmente o criador da prova é meio ruim, com todo respeito, é uma questão meio mal feita, às vezes tá confuso, às vezes tá errada a questão, sabe? Às vezes cai de um assunto que nem era para cair, colocaram ali, não sei porquê, tipo assim, é um negócio meio complicado, de certo modo. Tipo assim, é sorte, de certo modo, envolvido para passar. Na hora de você passar, não é só você, envolve um pouco de sorte na hora da prova. Então, se você tá passando 1 ano estudando, dando a sua vida todo dia, pensando só em um negócio que depende da sorte de você passar ou não vale muito a pena. É um pouco de desperdício de tempo, de certo modo. Quer dizer, é muito interessante, mas isso é MIT? Tá falando MIT? Eu tô dizendo mais para estudar para Olimpíada. Pra Olimpíada. Para poder entrar na Olimpíada. Quer dizer, eles estão mais interessados no processo do que no objetivo. Naquilo que a Olimpíada desenvolveu em você. É isso? O que ela despertou? Uhum. E aí que entram as redações. Hã? E aí que entram as redações, como você descreve todo o processo de aprendizado para chegar até o resultado final, que é a medalha. O que isso significou para você? Isso. Olha, que interessante. Muito, muito. Olha, Mas Silvia, que a gente já fala de Olimpíada a É. vida inteira, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque, por exemplo, se você pega um texto do MIT e você escreve, não sabia muito física, comecei a estudar, peguei tal medalha nessa competição e agora eu sou bom. Esse texto tá horrível. Os caras vão odiar esse texto. Óbvio, né? É óbvio, né? E pode ser que você fale que sua conquista foi o seu melhor do mundo em física. O seu texto é uma porcaria. E talvez, tipo assim, mas
te impacte negativamente. Se você não tivesse falado de física no seu texto, esse espaço seria melhor do que fazer um texto meio ruim, assim, estudei e consegui, sabe? Isso não importa pra eles. O resultado envolve sorte também. Então, Caio, mas aí é uma coisa muito importante a gente falar para quem está assistindo. Porque muitas vezes ele está focado no objetivo de ganhar aquela medalha, de estudar física. Quer dizer, não é isso. Não é só isso. Quem está estudando hoje tem que ter abrir esse leque e também trabalhar as emoções, é isso? Do que quer, do que quer da vida. É uma responsabilidade ainda maior, não? Nossa. É desenvolver esse autoconhecimento mesmo para poder contar sobre as suas motivações, seus desejos, planos futuros para outra pessoa de uma forma que seja mais clara e coerente possível. Como foi para você isso? Pro Caio, ele já foi fundo lá no processo. Foi processo. bem desafiador. Tipo, no começo, acredito que eu falaria quase todas as minhas redações sobre física. Eram as 7 redações do MIT. Mas aí eu percebi que eu não sou só física. Eu tenho outros aspectos da minha vida que são importantes também de ser contados em uma redação para os avaliadores me conhecerem melhor. Então acabou sendo um desafio não só contar sobre os meus desejos, ambições, mas também sair um pouco das Olimpíadas, da física, para um lado mais pessoal. Contar sobre as minhas atividades que são fora da escola, das Olimpíadas. Contar um pouco também sobre minha família, de onde eu venho, de onde eles vieram. Então, é uma coisa assim que você acaba desenvolvendo ao longo do ano de application. No começo eu não sabia muita coisa, mas aí, conversando com o pessoal que também estava passando pelo mesmo processo, eu fui desenvolvendo essas habilidades de me conhecer melhor e mostrar para as outras pessoas quem eu sou. Caio, para onde você quer chegar, Caio? Vai fazer o MIT? Fica essa dúvida, né, ainda. No começo eu apliquei para programação, porque eu achei, Olimpíadas e estudar física na faculdade é meio diferente, né? Olimpíada é problema sem parar, e física na faculdade é mais ver fórmula, estudar um monte de teoria. Não acho que eu quero isso. Aí eu fui fazer programação, eu fiz uma aula de fundamentos da programação e eu odiei, todo respeito, nossa, ele vai fazer programação, ele gosta, mas... Tá vendo? Cada um na sua, né? Cada um. Não consegui gostar muito, eu passava muito tempo escrevendo código, eu tava assim, não tava gostando. Estressado. E eu tava fazendo uma aula de física ainda nessa época, que eu tava explorando assim. Eu falei, tá mais maneiro do que fazer programação. Deixa eu continuar fazendo física. Aí continuei fazendo mais aula de física, declarei que eu ia fazer física realmente na faculdade. E tô seguindo esse processo. Eu pensei um pouco de largar um pouco da física e seguir um pouco mais um modo de carreira, de aplicar para fazer estágio em lugares, tentar entrar em finanças talvez. Você quer ficar lá fora? Acho que sim. Aí, tipo assim, não deu muito certo, nenhuma empresa me aceitou, assim, naquela hora. E aí eu olhei e falei, vou levar como um sinal também. Talvez eu vou ficar na física. Já tentei aplicar em outro lugar, não deu. Tentei entrar em empresa pra fazer finanças, ganhar dinheiro, não deu. E física continua sendo gostoso, né? Vou continuar fazendo física, então, sem pensar muito. Aí o único problema é que física é muito grande, né? Então, tipo assim, eu posso fazer física teórica, posso fazer experimental. Nossa, é muito amplo. Isso é bom. É bom. E você? E você? Então, eu estava pensando em ir para uma área ou da engenharia elétrica mesmo, a parte de circuitos, que eu gosto bastante, né? Era a minha parte favorita da física experimental das Olimpíadas. Gostava de ficar no laboratório com a protoboard, os resistores, essas coisas. Então, era bem interessante. E também a parte de eletromagnetismo, que era a minha matéria favorita dentro da física. Então, a engenharia elétrica é bastante atraente para mim. E essa parte de programação, que nem o Caio falou que ele não gosta muito, mas... Cada um na sua. Eu vou tentar. Isso aí. Eu vou tentar. Se eu não gostar também, talvez eu vá mais para física. Tá certo. Tá bom. Olha, que privilégio ter recebido, né? A Parabéns gente pode pros estar dois, daqui, né? Pode estar, né? Daqui a um tempo, né? Vocês Gostei estarão muito aí. Não vou me zicar também. Não. Parabéns, viu? Sucesso. Não, lá, tá? e super interessante, né? Assim, quer dizer, é o ser humano entendido na sua integridade, né? Parabéns. De forma integral. Aqui. Foi Toca muito aqui. legal. Aê, Muito garoto, legal, parabéns. muito Até legal. adicionar no quesito que eu falei em seguida de se conhecer, da humildade um pouco. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, assim, o pessoal tem muito mais americano do que internacional lá, né? O pessoal americano que passa lá, todo mundo vai ser, em geral, foi o melhor da escola dele, pegou as melhores notas, foi representante de classe, líder de tal coisa. Tipo assim, tem um currículo incrível no quesito de estudar. E eles nem comentam sobre isso, sabe? Você tem tanta gente que fez muita coisa incrível no ensino médio
que não tá pensando em conquista. A régua tá lá em cima, né? É, Tipo isso assim, aí. eu tenho um amigo lá, que eu virei amigo de um mexicano, eu conversava bastante com ele, e a gente conversava muito, ria, jogava um monte de coisa. Eu falei assim, o que você fez no ensino médio? Ele falou, eu fui o melhor da minha turma, eu fiz um monte de atividade, participei de competição. Ele começou a descrever o currículo dele, assim, ele falou, opa! E aí, sabe, quando você fala com ele, ele é um cara tão humilde, tá nem pensando nisso, sabe? Isso aí. São Eu os acho- valores, né? Eu sinto que tem muito de, tipo assim, à medida que, tanto de na hora de aplicar pra MIT, mas na hora que você é aceito, que você precisa se soltar um pouco das suas conquistas, sabe? Foi legal, é legal ter conquista, mas, tipo assim, isso não é você. Na hora que você tá aplicando, pensando nas conquistas, já é ruim. Se você entra sendo um cara que só faz de conquista, todo mundo percebe que você é arrogante. Ninguém é assim lá. Então você fica um cara chato também. Então é uma coisa muito... Eu acho muito bonito que no MIT tem muita humildade, de certo modo. Legal. Porque todo mundo lá é bom. Todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Perfeito. Ah, que Gente, ótimo. obrigada, viu? Obrigada, Parabéns pra parabéns. vocês, viu? boa Feliz de sorte. conversar com vocês. Orgulho da gente ter vocês aqui. Muito obrigada, viu? E mais um programa que a gente encerra aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.